Está começando, então, mais um programa novinho, o nosso bate-bola aí sobre a bebida dos deuses. Hoje nós estamos recebendo lá, diretamente da Serra Gaúcha, a Jussiane Casagrande e a Andréia Milan. Tudo bem com vocês? Ótimo! Olá, tudo bem? Prazer encontrá-los. Vocês estão aí dentro da adega? Estamos num espaço com uma boa adega aqui, né? Para a degustação dos nossos vinhos. Muito bem. Hoje a ideia é a gente bater um papo aí sobre a produção de espumantes no Brasil e de vinhos brasileiros e, sobretudo, aí da Serra, né? Está com a gente aqui eu, Regis Guelen, o Beto Duarte. Beto, qual bola que você vai colocar em campo hoje? Eu fico muito curioso, né? Porque esse vinho eu conheço pouco, provei poucas vezes, e eu vejo ele é de certa forma bastante falado. Não sei se pela simpatia da Jussiane e da Andréia, elas conhecerem muita gente do mercado, mas com certeza pela qualidade do vinho também. Eu tenho muitas curiosidades aí que eu quero perguntar e vamos ver se dá tempo. Breno Raigorodski. Não é. Como é que pronuncia, Breno? Tá bom, tá ótimo. Olha que nome fácil. Beto Duarte, Jussiane Casagrande, André Milan, Breno Raigor. É complicado. O que você traz aí? Raigorodski. Tá. Em compensação, Regis, eu nunca consigo falar o seu nome. O meu é difícil também. O Guelen é complicado, o alemão aí do Sul. Que bola você vai quicar aí, Breno? Eu vou conversar sobre mercado, sabe? Eu quero conversar isso, eu vou puxar o papo para um lado e eu explico por quê. Quer dizer, há vamos dizer, um processo helicoidal muito interessante de você ir procurando cada vez mais qualidade, cada vez mais sofisticação, conforme você vai acreditando no seu produto e o mercado vai aceitando ele. Hoje em dia, a Miolo está fazendo um vinho que tem 10 anos, Sorli. Certo? 10 anos. É comum você encontrar produtores trabalhando com 36. Certo? Você tem vinhos como o Vértigo, que se propõe a ser um vinho não filtrado. Né? Sabe? Está cheio de coisa muito interessante. Eu queria saber, de certa forma, como vocês duas estão vendo esse mercado promissor do ponto de vista da qualidade. A quantidade, de certa forma, está sugerindo grandes saltos qualitativos. Então, está começando o programa novinho em 30 segundos. Novinho. Programa novinho. Usei a palavra helicoidal antes dos 30 segundos, caramba. Você já tumultuou tudo, Breno. Tá. Mas vamos lá. Jussiane e Andréia, por que o espumante brasileiro cresceu tanto, vendeu tanto nos últimos tempos? Eu tenho uma impressão minha aqui, porque ele se assemelha a um refri com álcool. É isso? Pensou, hein? Acabou com o espumante brasileiro, meu Deus do céu. É sacanagem. Que provocação, hein? Você jogou isso, poxa. Para provocar, vamos lá, né? Eu acho que eu posso, né, iniciando aí, primeiro agradecer o convite de nós podermos estar aqui nessa mesa redonda online com pessoas tão queridas. Eu acredito que um processo de crescimento, né, no consumo dos espumantes, ele vem de forma por vários motivos, né? As modas, né? As modas dos prosecos e assim vai, né? A própria influência da mídia. O próprio consumidor, então, mudando seus hábitos de consumo, né? Passando a tomá-lo não só nos momentos de brindes, de festas, no momento do bolo, como antigamente nos casamentos aconteciam, e sim tomando o espumante, né, harmonizando numa gastronomia, num restaurante, numa beira de piscina, na beira da praia, enfim.
Mas também isso veio porque também se democratizou muito o preço, né? Antigamente a gente tinha aí uma moda de que espumante tinha que ser mais caro. Inclusive no imposto ele já pagava mais imposto, isso estou falando há muito tempo atrás, e até na importação tinha alguma coisa nesse sentido. Então, aos poucos também foi democratizando e a gente hoje consegue ter uma oferta muito grande de ótimos espumantes a preços muito, muito atrativos, né? Para vários momentos, paladares, bolsos e afins, né? Acho que é o conjunto de tudo isso. E o Brasil, nesse cenário, cresce também por, né, também ter acompanhado isso e ter entregue também belas opções nesse sentido. Uhum. E acho que tem um outro ponto aí, complementando o que a Ju traz, se fala muito do milênio, do novo consumidor de vinhos. E eu acredito muito, acompanhando o mercado, a Ju também, quase 20 anos aí na estrada, que o espumante é uma ótima porta de entrada para esse consumo. Ele é fácil, leve, refrescante, democrático, tem bastante diversidade. O Moscatel é um exemplo disso, né? 1/3 de toda a comercialização de espumantes no Brasil é Moscatel. Tá? Então, a gente tem um produto que se adapta ao paladar e a vários nichos de consumo, desde quem está começando, como o Moscatel, um DMC, que é um produto bem leve, até Nature, produtos super complexos e mais sofisticados. Bom, sobre o que você falou, eu acho bem longe de ser um refrigerante, um vinho parecido com Guaraná ou coisa parecida, né? Eu entendo que é uma qualidade fantástica os espumantes brasileiros e com preço melhor do que você comprar, por exemplo, uma Cava ou um Prosecco italiano, porque agora eles fazem aqui Prosecco, escrito Prosecco também, mas enfim. E muitos chegam até num nível parecido com champanhe, né? Tem produtores fantásticos aí na Serra Gaúcha, principalmente, que é a região que faz os melhores espumantes, sem dúvida. Mas o que eu queria saber delas, principalmente agora, é como é que é o negócio de vocês? Vocês têm vinícola, têm vinhedo, ou vocês compram a uva, terceirizam a vinificação? Como é que é esse negócio de vocês? Bom, nós nos conhecemos há bastante tempo, eu e a Ju, né? Quase 20 anos aí que estamos juntas e trabalhamos juntas em alguns momentos. Começamos em 2018 o nosso projeto e foi em fevereiro de 2018, aproveitamos a boa safra daquele ano. Nós não temos vinícola, estamos estruturando o nosso projeto, iniciando a obra no próximo mês, mas nós começamos com um bom parceiro que tinha bases de espumantes. Então, nosso projeto iniciou com um portfólio de espumantes, bem enxuto e que a gente acreditava que se adaptava ao mercado, e buscamos desenvolver um parceiro nosso que tinha essas boas bases, especialmente de Chardonnay, que era uma base que a gente buscava e acredita que hoje eu falo que o DNA, né, dos nossos espumantes é a elegância. A gente valoriza bastante o Chardonnay e praticamente está em todos os nossos cortes dos nossos produtos. Breno. Então, primeira coisa é o seguinte, eu acho que dá para atenuar a provocação do Regis, primeiro com a resposta que vocês deram, com essa coisa praticamente a Andréa falando que há uma porta de entrada, entende, do mundo do vinho através do espumante, é verdade, isso é uma verdade. Sempre houve, na verdade, desde o Cerezé, nós temos que considerar que desde lá atrás, entende, você está falando de cidras e peterlongos muito simples, entende? Coisas que vêm em torno dessa coisa do bolo, essa coisa da sobremesa, certamente demi-sec, né? Ou até doce mesmo, né? E faz sentido, quer dizer, na verdade, é preciso tirar um pouquinho a elitização do vinho para que ele se entenda como a grande bebida de harmonização de todas as comidas, né? Então, é a primeira coisa, né? Em segundo lugar, tentando fazer minhas as palavras da Jessis Robson, ela acha que o espumante e o Jerez fino são as duas grandes dádivas que as uvas brancas podem dar para alguém. Quer dizer, eu concordo plenamente, eu adoro vinho branco, mas eu não tenho dúvida que os grandes espumantes e o Jerez são as bebidas
mais impressionantes que eu conheço que se faz com vinho branco. Não tirando o peso de tantas coisas, como nós tivemos um encontro aqui falando sobre Meursault e grandes vinhos em torno de Montrachet, mas certamente nós estamos falando de coisas de primeira linha. Em segundo lugar, eu acho ótimo esse tipo de projeto, e eu vou confessar aqui para você, vou declarar publicamente que o Beto está interessado pessoalmente nessa história que vocês têm. Entende? Ele está louco para fazer um vinho dele. Então, e desse jeito, tipo van de garagem, entende? Essa coisa de você comprar uva, entende? E fazer, e ter um enólogo que trabalha para você, né? Eu acho que isso é um movimento muito bonito. Eu tive uma experiência que eu gosto muito, que foi, para mim, também apaixonante. Eu estava com o Vilmar Betu, quando o Maurício Ribeiro chegou com as suas Pinot Noir de caminhãozinho, né? E aí nós ficamos derrubando caixa em cima de caixa para tirar isso, enquanto nós tomávamos os Magnum antigos que o Vilmar tinha feito para o Maurício 1 ano, 2 anos antes, e íamos abrindo garrafas. Bebemos que nem loucos, mais do que as uvas que nós tiramos, acho que nós bebemos, né? Mas foi uma experiência fantástica, porque esse gás carbônico da uva é uma delícia, essa coisa, esse grau de concentração que se pode fazer com poucas atmosferas é maravilhoso. Queria introduzir, então, tecnicamente esse seu espumante que nós estamos experimentando aqui, com essa conversa. Tecnicamente, o que nós temos aqui? O que é esse cuvée Brut? Quer dizer, isso significa já um nível de sofisticação bastante razoável, desde o nome até a eleição do Brut. Sim. Então, quando nós concebemos a ideia geral assim do portfólio e o principal, né, o primeiro pontapé, né, para a vinificação dos nossos, e iniciamos com espumantes, efetivamente, pensamos um portfólio de espumantes uma linha clássica, né, de Charmat, bem jovem. Fizemos um corte bem inusitado, que não é esse aqui ainda, que foi de Chardonnay, 60%, que foi a base principal, e cortamos com uma malvasia branca, tá? Foi bem surpreendente. Depois o rosé a gente cortou com malvasia, Chardonnay também Merlot, e foi bem interessante o resultado desse produto. Aqui, então, no cuvée que nós estamos, né, aqui degustando, né, Regis, a gente já entra um pouquinho na degustação. Você vai segurar um pouquinho aí, que em 30 segundos nós voltamos para falar sobre a degustação. Carlos Cabral, Didu Russo, Jun Sakamoto, Daniel Sarragoff, Alejandro Fichi, Adolfo Lona. Grandes nomes da gastronomia e do vinho só poderiam estar entre câmeras. No revolucionário programa de entrevistas do CG10, Canal Gourmet. Bom, vamos passar para os comentários aí sobre os produtos da Amitié. Vamos começar aqui pelo espumante Brut aqui, né? Que eu acho que é um pouco mais do que o refri com álcool, né, Jussiane? Dá uma explicadinha aí o que é. Tem muita dedicação, aí não pode, né? Bem, aqui, então, a proposta do cuvée, então, foi nós buscarmos um protocolo de vinificação, onde nós selecionamos uvas realmente de alta qualidade, 60% nesse espumante foi Chardonnay e 40% Pinot Noir, quer dizer, a gente ficou dentro de um clássico de corte, né? As uvas aqui da Serra Gaúcha. E aqui, então, em termos de processo, nós fizemos ele no método Charmat, então, fermentação em tanque, e aqui o que nós colocamos um pouco de diferencial também. Na vinificação, após a segunda fermentação em tanque, nós deixamos ele 6 meses em autólises de leveduras em tanque, tá? Então, aqui a gente tem um conceito de um Charmat longo, né? Não é um super longo, né? É um tempo interessante, porque o propósito aqui era nós mantermos as características dos aromas primários da fruta, né? Tem a maçã, tem pêssego, tem um abacaxi. Esse tempo de contato com as leveduras também veio
auxiliar para que ele ganhasse essa untuosidade, essa complexidade também. Algumas notas muito leves do contato com a levedura no sentido aromático, gustativo, né? Tem um pãozinho tostado, né? Mas algo super sucinto, porque aqui ainda a gente queria jovialidade nesse espumante, frescor, tá? Então, o espumante tem agradado aí bons paladares. Ele também ele tem um conceito de ser bastante gastronômico também. A gente imagina ele, né, podendo, de um início ao fim de uma refeição, quem sabe, ele pode se casar bem, né, dependendo, logicamente, dos pesos aí dos alimentos colocados, mas eu acho que, né, pode ser uma boa companhia. E eu acho que esse produto ele tem um marco na nossa história também, né, Breno, Regis e Beto? Quando nós lançamos o projeto em 2018, a gente conhece o mercado, já estava há bastante tempo atuando, mas é diferente você estar no mercado e lançar um produto com a tua marca. E no mesmo momento, assim que ficaram prontos os produtos em outubro, enviamos para vários concursos internacionais e mandamos para o concurso da Decanter este produto, né, o Cuvée Brut. E foi uma ótima surpresa e foi um marco na nossa história. Em março de 2019, recebemos o resultado. Foi o melhor pontuado do Brasil, foi medalha de prata com 91 pontos, num concurso de 16.800 amostras no mundo inteiro. Então, isso nos, né, eu falo, nos motivou bastante e mostrou que a gente estava no caminho certo. Então, de fato, é um produto bem reconhecido nosso. Até a Wine, no ano passado, selecionou esse espumante em setembro, no mês da Pátria. Eles sempre escolhem espumante brasileiro para a seleção, né? E esse foi o espumante que foi para esse grupo de espumantes, né? Então, é um produto que a gente tem um carinho muito especial, que faz parte da nossa história também. Aqui Perguntas também, técnicas. Todos só para fechar então um pouquinho do processo, né, de vinificação. Né, a gente usa uma tecnologia, né, na vinícola para bastante preservação, faz uma prensagem delicada, preserva bastante, né, a oxidação da própria uva, faz esse processo com temperatura controlada. A gente faz ali o perlage, vocês veem que é bem fininho, bem persistente, né? Então a gente consegue contemplar também na vinificação uma tecnologia muito boa para que a gente tenha um resultado final bem interessante. Pois não, Breno? Não, perguntas técnicas bobas, do tipo, eu sinto que ele deve estar no limite posso estar errado, mas eu sinto que ele está no limite da gramatura de açúcar permitida para Brut. Deve estar em torno de 14, 15. Não, ele tem 10 gramas. 10 gramas. 9 a 10, ele tem uma sensação de dulçor maior do que isso. Interessante, isso dá amistosidade para o vinho. Isso... Sim, a gente tem aqui, na verdade, uma mistura de duas bases de Chardonnay. Tá? A maior parte desse Chardonnay é da Serra Gaúcha, mas aqui tem um corte com um Chardonnay da Campanha, lá de Livramento. Tá? Então, o que o Chardonnay de lá tem? Um pouquinho menos acidez, tá? Daí ele vem um pouquinho para, né, dar uma equilibradinha. Tem algumas notas aromáticas diferentes também, mas basicamente, eu acho que aqui tem a acidez, ela é equilibrada, ela não é alta, então ela acaba deixando essa sensação, né, de mais dulçor, mas ele tem 9 a 10, normalmente a gente faz o invase. E tem um outro detalhe, que aqui são bases da safra 2020. Tá. Né, que também tem um impacto nisso. Né? Assim, todo mundo sabe que espumante, seja espumante brasileiro, ou seja lá, grandes de champanhe, não é a minha bebida preferida, eu não escondo isso de ninguém, todo mundo sabe. Mas, avaliando aqui, provando, é um excelente produto, eu gostei bastante dele. E exatamente essa coisa que talvez muita gente pode interpretar como essa coisa depreciativa do refri com álcool e tal, eu acho que tem uma certa linha de raciocínio do consumidor. Eu queria evoluir um pouco mais isso, tirar um pouco esse preconceito em relação ao negócio, mas seria um conceito mercadológico, vamos dizer, porque é uma bebida que tem esse certo doce e ela tem o gás, então, e isso é estimulante para
determinadas ocasiões de apreciação. Eu tenho visto, tenho não, porque agora na pandemia estamos trancados em casa, mas antes da pandemia eu via muito aqui em São Paulo, em outras cidades do Brasil, inclusive no exterior também, uma apreciação, um crescimento da apreciação de espumantes em bares, por exemplo, que antes estavam restritos a bebidas destiladas de maior teor alcoólico. Eu vi bastante nos últimos tempos o crescimento da apreciação dos espumantes em geral. E vi muito o crescimento no segmento das mulheres. Percebi bastante as mulheres apreciando mais o espumante do que bebida destilada de maior teor alcoólico. Essa questão das mulheres, deixando qualquer machismo de lado, qualquer conotação desse lado, é uma questão, assim, talvez que esteja relacionada com a preocupação da mulher em relação à saúde, bem-estar, ou em si uma bebida que traz um certo prazer diferenciado? Como é que vocês enxergam essa questão? O espumante está muito vinculado à celebração, a gente celebra os bons momentos, então ele tem essa conexão. E com certeza as mulheres são bem importantes, nós somos uma empresa de mulheres e muitas mulheres se identificam também com a nossa história, com o nosso projeto. Tem crescido o consumo, com certeza, a pandemia impactou festas, casamentos, eventos, mas nós crescemos no ano passado, então eu falo que mesmo assim, as pessoas utilizam e veem o espumante como esse elemento de ser um produto refrescante, bem leve, fácil de beber, não é tão complexo. Eu quero abrir uma garrafa de espumantes, ele não tem tanta complexidade como os vinhos, né, de certa forma. Então, acho que ele é bem versátil. A versatilidade do espumante faz com que as pessoas se aproximem com mais facilidade, né? E o público feminino, sim, é um dos grandes culpados, né, por esse crescente consumo, né? Então, eu acho que começa pela porta de entrada que a Andrea mencionou, com os moscatéis, depois vai evoluindo o paladar e vai trabalhando, né, vai indo para um C, para um Brut, para um Natura, Extra Brut, enfim, né? Mas é bacana ver esse sentimento, né, das pessoas querendo consumir mais, né, esse perfil de produto. Mas o consumo per capita é muito baixo ainda, tá, de espumantes. A gente fala de 125 ml no Brasil. No mundo é 400 ml, porque ele está muito vinculado às celebrações. Então, de modo geral, se consome muito mais vinhos tintos, ou vinhos tranquilos do que espumantes. Então, tem muito espaço ainda para se trabalhar a questão do consumo de espumantes no Brasil. Mas o consumo de vinhos per capita no Brasil é muito baixo, então eu acho que a participação do espumante hoje ela está sendo expressiva no Brasil dentro do panorama do consumo per capita baixo, né? Eu não sei lá, depois eu chamo o Breno, mas eu queria só antes perguntar para o Beto que fez inúmeras feiras aí ao consumidor e tal. Você sentiu uma diferença assim de apreciação, Beto, dessa questão do espumante, uma evolução nos últimos anos? Você que fez muitas feiras aí já há vários anos aí com o consumidor. Você falou da feira, eu vou falar um pouco do que você disse aí das mulheres, né? A gente tem como saber exatamente quem compra os ingressos nas feiras. E eu posso te dizer que a maioria das feiras está entre 65% e 70% são mulheres que compram. Então, elas compram não pelo espumante, elas compram pelo vinho em geral. Muitas vezes elas estão casadas ou namorando com alguém que nem gosta muito de vinho, que gosta mais de cerveja, e elas forçam o namorado, o companheiro, enfim, a ir para a feira, porque a frequência da feira é mais ou menos parecida, vai uns 60%, 40%, mas a compra é muito maior das mulheres que vão lá e compram o ingresso para participar da feira. E eu não acho que a mulher goste mais de um mais docinho, de um espumante, disso, daquilo. Eu acho que a mulher gosta dos vinhos potentes também, do vinho cheio de tanino também. Eu não vejo diferença nenhuma em paladar nessa questão. Sobre esse espumante, o que eu mais gostei nele é que ele consegue unir um pouco dessa parte do envelhecimento com as lias, né, com as borras, com as leveduras,
com a fruta. Então, ele tem esse equilíbrio bem interessante. Eu concordo com o Breno com um pouco da doçura dele, que não é uma crítica, eu acho gostoso também. E eu achei interessante o que a Jussiane falou sobre uma parte das uvas da campanha, né? com mais maturação. Isso significa realmente que a campanha pode ser um terroir fantástico para vinho tranquilo, melhor do que a Serra Gaúcha? A Serra Gaúcha, uma região de espumantes de excelência? É possível, claro que hoje ainda a gente está falando aí de uma viticultura da campanha, assim, crescente de 20 anos, mais ou menos, né? Não é muito mais do que isso. Tem histórias lá do começo, há 100 anos, né, André? Mas vamos falar de uma massa crítica maior, são uns 20 anos. Então, ainda tem muita adaptação de terroir por variedade também. Porém, a gente tem acompanhado excelentes resultados, né, para vinhos tintos, mas também tem acompanhado boas qualidades. Esse ano a gente até nós iniciamos a vinificação dos vinhos tintos no ano passado, e existe um dos vinhos que vinificamos foi o Sauvignon Blanc. Há uma pequena produção de Sauvignon Blanc no Brasil, não é muito representativa ainda, aqui no Rio Grande do Sul menos ainda, e aí nós conseguimos vinificar 5.000 garrafas aqui com uvas da Serra Gaúcha. Esse ano a gente precisava de um volume maior, fomos buscar algumas alternativas e conseguimos vinificar com uvas da campanha de Sauvignon Blanc. E o resultado é fantástico, é um Sauvignon Blanc com características bem interessantes, né? Com aromas tropicais e é surpreendente. Ele já terminou a fermentação, agora está em estabilização, final do mês de abril, começo de maio, a gente já vai fazer o invase dele. E quantos qualidade rótulos vocês têm agora? Pode encontrar, né? Ótimos resultados para uvas, para vinho, mas também até bases de espumante tem vindo de lá. Sim. E quantos rótulos vocês têm agora? Com quantas garrafas? Portfólio de espumantes são 7 espumantes. Nós fizemos 4 espumantes da linha clássica e vinificamos 2 moscatéis também, um moscatel branco e um rosado, que também veio uma proposta de serem moscatéis de alta qualidade, e a gente trabalhou com açúcar residual um pouco abaixo do normal, né? Normalmente é 80, a gente deixou com 65, para, né, deve sentir mais as características da própria uva. Depois vinificamos o cuvée, que estamos aqui falando, degustando, e um cuvée rosé também. Temos um nature, que é um método tradicional. Então, fizemos desde o início, lá em fevereiro, já vinificamos ele, de 2018, iniciamos aí. É um champenoise só de Chardonnay, deixamos ele 1 ano e meio em altares de leveduras, e lançamos ele nature, né? Jussiane, só uma explicaçãozinha aí para o nosso web espectador que não é muito aprofundado no vinho, o que é um nature? Nature, então, a gente basicamente é sem adição de açúcar residual. A gente vai fazer o processo da refermentação, né, através, né, justamente na garrafa, fazendo esse processo, praticamente a levedura vai comer todo o açúcar que tem aí no líquido, e ao final do processo a gente vai terminar tem 0,8 de açúcar residual, para não dizer que é 0, tá? Mas não é adicionado o licor de expedição, que normalmente é a finalização de um espumante, que pode determinar se ele vai ser um brut, um extra brut, um doce, enfim, né? Então, aqui ele é padosé, sem nada de açúcar residual adicionado. O Breno está desesperado lá, o Breno. Pode tumultuar à vontade aí, mas não tumultua tanto, porque nós vamos ter que dar uma pausa daqui a pouco. Eu não estou desesperado, simplesmente você não dá palavra, pô. Você tumultua demais, rapaz. Engenheiro de merda. Anarquista, tumultua tudo. Fala, Breno. Não, basicamente, quer dizer, desculpa, mas esse é um assunto que me entusiasma, francamente. Eu já escrevi, acho que uns 4 artigos, cuja base, um deles tem o título que vai explicar a minha pergunta. O título era se Dom Pérignon tivesse conhecido Charmat. Essa é a questão. Por quê? Quem me provocou nisso aí foi o Steven Spurrier. No encontro que nós tivemos na FEComércio
com a presença do Steven Spurrier, ainda feito pela Ebravin, de uma forma bastante covarde, mas, em suma, foi interessante, em uma boa medida, o Steven Spurrier criticando um Charmat. Olha a crítica que ele fez, eu não me lembro qual era, mas ele disse o seguinte: esse Charmat, ele tem um ponto de oxidação. Ele está evoluído demais para o Charmat. Ele não pode ser um Charmat, não faz parte do marketing de Charmat. Ele é bom demais, ele não falou isso, mas ele quase disse, ele é bom demais para ser um Charmat e deu uma nota baixa. Eu fiquei indignado e fui atrás dele, hein, no intervalo. Falei, eu sou assim, 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 parabéns, prazer, você é um cara muito importante, mas, pelo amor de Deus, que porcaria que você falou, que merda que você falou. A questão é técnica. Nós queremos saber, e aí vai minha questão, nós queremos saber por que carga. Lógico, nós sabemos que o Dom Perignon, até por conta do que está envolvido em termos de grana no mercado do espumante, nós sabemos que o método tradicional é associado à qualidade de excelência. Mas, tecnologicamente falando, enologicamente falando, nada me parece tão exclusivo que o Charmat não possa ser tão bom quanto. Entende? Nada. Mesmo a qualidade da borbulha, mesmo a maturidade de cada uva, nada me parece que... nada me convence que é assim. O mercado, sim. O mercado convence. O preço de você ficar fazendo a remoagem, fazendo todo o processo do método tradicional, é N vezes superior ao do Charmat. Portanto, o Charmat é uma forma de você, digamos assim, baratear o processo. Mas aí acho que entra a questão da champanhe, né, Breno? A champanhe é o espelho para todo mundo. Todo mundo olha para a champanhe para fazer... Não, eu sei, mas nós estamos falando de mercado. Então, mas Beto, o que eu acho que o mercado, em algum momento, ao menos os teóricos, em algum momento tem que discutir é parar com essa bobagem e falar, entende? Tirando toda essa embalagem de 300 anos, 250 anos, desde que inventaram uma garrafa que suporta o transporte do espumante, certo? Que os ingleses inventaram essa garrafa, essa discussão parece de armário. Ninguém discute. Ninguém pode discutir. Está dado. E tem grandes Charmats, eu concordo com você. E tem uma coisa dúbia, né? É mais barato você fazer o Charmat, mas é mais caro você ter o equipamento para fazer o Charmat. Tá bom. Tá bom, talvez você precise de mais volume. Tá bom. Eu não concedo, não é que eu não concedo. Mas é uma questão que eu coloco para elas, quer dizer, de alguma forma, como é que nós podemos ver essa questão, porque o mundo do espumante se divide claramente de uma forma cirúrgica, tranchant, como diria o francês, entre o Charmat e o espumante, e o tradicional, sendo que o tradicional, em princípio, é sempre melhor do que o Charmat, o que me desagrada profundamente. Breno, tem aí sim, acho que um pouco do desconhecimento. Eu acredito muito, e sempre que alguém me pergunta, mas é Charmat Champenoise? É porque eu só tomo Champenoise, só tomo método tradicional. Calma aí, né? Peraí, que produto, né? Se nós queremos uma proposta de um produto jovem, leve, fresco, com intensidade da fruta, dos aromas primários, um Charmat, o resultado dele é muito interessante. Por outro lado, também, não adianta a gente ter um Champenoise, um método tradicional curto, rápido, de 6, 7 meses, 1 ano, né, versus um Charmat que se deixa fazendo essa autólise de leveduras. O que vai ser melhor ou pior? Né? É uma questão de escala, às vezes, né? Mas basicamente, em termos qualitativos, se pode ter um excelente Charmat. E lógico que aí vem um pouquinho do desconhecimento, dos preconceitos que a gente vive dentro desse mundo do vinho. Mas eu acredito que ainda tem muito para esclarecer aí para o consumidor nesse sentido, né? O Steven Spurrier aí esteve aqui, provou um pouco dos nossos vinhos, desconhece muito, estava relacionado, quando ele esteve aqui já
num passado aí, ele também comentou algumas coisas meio esquisitas aí sobre a produção, porque também estava interessado na produção inglesa dos vinhos, dos espumantes, e a produção inglesa é diferente da brasileira, que é diferente de champanhe e tal. Então, um crítico comentar, crítico internacional, às vezes comentar uma coisa, ele está puxando a sardinha para um determinado tipo de produto que quer manter o padrão no mundo. Nem todo mundo precisa produzir igual champanhe, ninguém precisa produzir o mesmo Pinot Noir no mundo inteiro igualzinho da Borgonha, ninguém precisa produzir o mesmo Cabernet igualzinho lá de Bordeaux, e assim sucessivamente. Por que a gente vai esperar numa região completamente diferente que a gente tenha um produto igual ao da outra e aquele necessariamente é melhor? Eu acho que cada um vai buscando as características e vai buscando também os seus métodos, né? Mas nós vamos dar uma pausa aqui de 30 segundos e voltamos até para provar. Vamos mudar de assunto, vamos virar, aproveitando que falei aqui em Pinot Noir, vamos falar no Pinot Noir aí da Amitié. Os monges da igreja de Nossa Senhora produziam um vinho extraordinário, um vinho branco, que no início tinha a sua popularidade apenas em torno da região, mas que rapidamente se expandiu e fez a grandeza dos vinhos brancos alemães fora das fronteiras. Não perca a playlist do Fantástico Mundo dos Vinhos com o professor Euclides Penedo Borges, no CG10, Canal Gourmet. Então, voltamos aí ao programa novinho. Vamos falar um pouquinho sobre o Pinot Noir aqui da Amitié. Jussiane e Andréia, contem um pouquinho para nós o que é esse vinho. Bom, iniciamos nossa trajetória só com espumantes e 2020, safra maravilhosa, fomos até a vinícola para fazer a seleção das nossas bases de espumantes. A gente já tinha no planejamento lançar o rosé, que era o que lançamos, que é o vinho Merlot Rosé, e a gente se deparou com a qualidade excepcional das uvas tintas, né? Então, o Pinot Noir ele veio dentro dessa seleção. A gente está falando de uma safra histórica para a vitivinicultura brasileira. E ele, né, o perfil desse Pinot Noir é um Pinot Noir jovem, né? Nós lançamos no final do ano passado, bem um jovem da safra 2020, sem passagem por barrica de carvalho, com uvas aqui da Serra Gaúcha. A gente conseguiu uma excelente maturação, né, por conta das condições climáticas que nós tivemos de safra, e ele tem algo muito interessante, né, dentro do perfil do produto, que ele tem uma boa intensidade de cor, né? A gente deixou ali, né, no processo de vinificação um tempo maior em contato também com as cascas da uva para ter uma extração um pouquinho maior. E ele está sendo um grande sucesso hoje, ele vai muito bem na gastronomia, bem versátil, tanto, né, para o consumidor aí que busca um vinho um pouco de complexidade ou um vinho de fácil harmonização, né? Então, é um produto que ele está evoluindo super bem, né? Então, a vinificação 2020, cada vez que eu abro uma garrafa, particularmente me surpreende. Né? Quanto chega no consumidor final? O preço, Breno? Preço. Ele está em torno de 60 a 70 reais, né? Dependendo do Rio Grande do Sul, São Paulo, ponto de venda dele. 70 reais, é um custo-benefício bem interessante. Aqui a proposta, né? A gente queria um vinho jovem, tinto. E a Pinot Noir acho que representa bem essa categoria, né? Tinham outras possibilidades, mas eram poucas. E a Pinot Noir aqui no Brasil... Eu quero provocar vocês. A pergunta é provocação. Claro. Uma garrafa dessa qualidade, para um grande vinho, certo? Com um peso forte, com um vinho jovem, que provavelmente não é um vinho de guarda. Imagino que não. Com 12 graus e meio, um vinho jovem. 11,5, né? É 11,5. Ele tá com 11,8 de álcool, exatamente. Acabou ficando na classificação 11,5. Por que vocês não fazem um vinho barato? Para de fazer essa garrafa pesada quando não precisa. Desculpa. Esse caso... Porque o vinho é ótimo, faz um vinho barato, pô. Essa questão do Pinot Noir, a gente buscou hoje Pinot Noir também, a gente não tem grandes áreas de Pinot Noir plantado aqui no Brasil, boa parte, inclusive, na serra é destinado para base de espumante.
Então, são poucas safras que a gente consegue fazer Pinot de alta qualidade. A gente fez aí uma edição limitada. E os Pinots são bem caros, né? De modo geral, os Pinots brasileiros são bem caros. Então, quando nós lançamos, ele é uma edição aí de, né, uma série limitada de poucas garrafas no mercado. A gente buscou um posicionamento de preço bem competitivo, né? Se você for fazer uma pesquisa de Pinots brasileiros com essa qualidade, a gente está bem posicionado, assim, em termos de precificação. Porque não, dentro do nosso portfólio, Breno, a gente não é uma grande vinícola, nem tem a pretensão, né, de ser uma grande vinícola com grandes volumes. A gente já tem empresas que ocupam, né, essa base da pirâmide. Então, a gente está realmente se dedicando a produtos premium, diferenciados, né, a gente conseguir explorar os terroirs, né? Então, é um pouco da nossa filosofia. Obrigado, estou satisfeito. Eu acho que tem uma coisa também, né, o Breno, nesse ponto aí. Existem algumas coisas, elas estão aí do outro lado, as duas são bem marqueteiras e tal, e elas sabem observar aí uma coisa que a gente vê constantemente. Às vezes, certos atributos, uma garrafa, um rótulo bacana, um marketingzinho um pouquinho por trás, né? Tem uma coisa assim bem interessante no vinho. Me explica esse negocinho que vem acompanhando aqui e tal. Isso aí são detalhes de marketing que eu acho que atrai muito o consumidor e leva a ele uma percepção de ser um vinho de qualidade. Muita gente, às vezes, abandona, não prova um vinho por ser barato demais. Existe o mercado brasileiro, é meio complicado. Existe um outro lado também, e às vezes você está com um produto legal, você quer fazer, mas a pessoa não toma porque é muito barato, não sei o quê, eu desconfio. E até que ponto a pessoa entende de vinho ou não entende de vinho? Fala, Beto. Não, tem mais do que isso, né? A Pinot Noir é cara no mundo inteiro. Ela é uma uva pequenininha, muito compacta. Ela é muito fácil de apodrecer, porque entra a umidade ali dentro, ela apodrece. É muito difícil de cultivar. Então, eu acho que o preço está muito bom. Discordando do Breno, eu acho que o preço está muito bom. Inclusive pela qualidade, e eu acho a questão de não passar por barrica muito interessante. Eu acho que não é para, em qualquer ocasião, a gente tentar, às vezes até com madeira alternativa, tentar chegar num ponto quando a uva não permite, né? Eu acho que tem que ser quando a uva permite, e obviamente você coloca numa barrica e aumentar aí pelo menos uns R$20 por garrafa aí para você pagar a barrica que você usou, né? Eu acho que, além desses detalhes, eu às vezes eu não acho que seja marketing, né? Eu acho que é marketing, mas eu não vejo como marketing. Eu vejo como uma coisa que veste o produto mais bonito. Isso faz parte do mundo, né? É assim. Eu não sei. Mas eu quero dizer assim, ó. Eu provoquei, mas não, mas eu quero... Não, numa boa. Não, eu quero dizer o seguinte. Andréia, nós estávamos até naquele período que a gente estava trabalhando mais e que eu ia o tempo todo para o Sul. Eu tive a oportunidade de, depois de conhecer o Pinot de Pinto Bandeira, da Aurora, eu tive a oportunidade de conhecer, eu não conhecia, o Pinot da Aurora simples. Na época custava alguma coisa como R$17. Alguém me levou numa churrascaria em Bento e me ofereceram um Pinot simplésimo. Lógico, não dá para comparar, porque a Aurora tem uma produção enorme, quer dizer, provavelmente, vocês me corrijam, mas eu acho que 60% das uvas vitiviníferas feitas no Brasil são ainda da Aurora. Alguma coisa nesse nível. É muito, muito, muito grande. Né? Não é mais ou menos, é muito grande. Aqui a gente parte de vinhedos com uma produção limitada, né? uma outra escala, né? A gente trabalha aqui com 8 toneladas por hectare, busca, né? Aqui se buscou muito maturação da uva, né? A gente acompanhou um pouquinho esse processo ainda na planta. Depois veio uma produção onde a gente teve todo um cuidado. A garrafa, a gente gosta né? 2 mulheres juntas, não tem como, né? A gente é caprichosa, a gente
gosta dos detalhes. Então, a gente colocou uma garrafa bacana, trabalhou no design de rótulo, a gente gosta disso, a gente gosta desse toque especial. E aí, a gente já tinha tido uma experiência muito bacana quando lançamos o Nature, onde nós colocamos, customizamos a tampinha, né, que vai em cima da rolha da garrafa, fizemos uma pintura especial, uma metalização e tal, e quando abre a garrafa, né, quando você for consumir, você transforma essa tampinha num pingente, é um colar. E foi um sucesso esse lançamento. Mas, queridas, eu sou um cara de 45 anos de propaganda, eu fui diretor de criação de não sei quantas agências. Se existe uma área que eu, mais ou menos, transito com facilidade, é essa. Eu queria falar uma coisa também interessante, que é os 11,5 de álcool, né? Às vezes fica uma loucura para tentar chegar em mais álcool, e chaptalizar e tudo mais, quando não precisa. Qual é o sentido de ter mais álcool? Eu não entendo esse sentido. Eu vejo que, outro dia, um consumidor me falou, não, com menos de 12, com 13... Não tomo. Não tem sentido isso daí. Eu quero equilíbrio, eu quero que ele esteja equilibrado. E eu quero que tenha álcool, o vinho tem álcool. Agora, você brigar entre 11,5, aí você coloca um tanto de açúcar lá para chegar a 12,5, não vejo sentido, né? Aqui é um vinho sem chaptalização, então, realmente, a gente não estava preocupado com o álcool e com as pessoas que só tomam vinho porque tem álcool. A gente queria realmente deixar o vinho o mais natural possível nesse sentido, por isso que não intervimos com barrica, não intervimos com açúcar residual, açúcar na chaptalização. Enfim, esse é o resultado, né? Um vinho bastante frutado, com um corpo médio, né? O que se espera de um Pinot Noir. Algumas notas terrosas, leves, né? Mas bastante equilíbrio. Acidez também marcada, mas equilibrada. Eu acho que ela não é excessiva. O que não pensa-se, por exemplo, esse vinho vai ficar bom daqui em 5 anos. Não, ele é jovem, na proposta de ser jovem, a gente elaborou para ser consumido nos próximos 2 anos, pelo menos. E eu acho que vai ser esse filé do Breno aí que ele fez. Isso que eu ia dizer. É um vinho que tem uma gastronomia fantástica. Não é surpreendente. É uma uva que normalmente se dá bem. Mas esse filé, que tem como componentes couve-flor, passada na grelha. Mostra ele aí, Breno. Alho. Eu devia mostrar a travessa, né? Mas tem um pouquinho de couve-flor e pimenta e alho, né? Que fazem com que exista uma certa tensão entre a comida e o vinho. O vinho se dá muito bem nesse ambiente. Ele consegue, vamos dizer, cumprir um papel não apenas complementar. Ele consegue trazer à tona aquilo que tem de sabor no prato. E vice-versa, que na verdade o prato está fazendo isso também com ele. Então, eu estou totalmente satisfeito com a bebida. Aliás, esse negócio bem com massas, né? Ele tem uma versatilidade bem interessante. Essa coisa da carne, a gente, lá pelo Jornal Vinho e Companhia, nós fizemos, ao longo de muitos anos, aí, muitas degustações harmonizadas com diversos tipos de carnes e tal, sobretudo essas questões de churrasco, se associa muito a que você tem que ter um vinho com bastante corpo, muito estruturado, com muito tanino e tal, e na prática não é bem assim, não. Em várias oportunidades que nós fizemos degustações, Pinot Noir foi o melhor vinho com carne, porque exatamente ele não agride tanto determinadas coisas, como o sal. Ele tem um corpo mais equilibrado, não é tanto tanino para brigar com o sal e algumas coisas. Eu acho que o Pinot precisa ser pensado um pouco mais. Além de ser um vinho mais leve, é um vinho que acompanha muito bem carne, ao contrário do que a maioria das pessoas que pensam, né? A acidez que limpa a boca, né? Vem a acidez e limpa a boca. Nem tanto o tanino, mas a acidez. E ele pega isso, ele pega na carne mais mal passada, ele entra super bem também e tal, ele acaba não brigando. Mas vocês não explicaram isso aqui. Sim. Deixa que eu explico. Então, quando nós fomos desenvolver o projeto do vinho, a gente queria algo diferente, algo que as pessoas lembrassem da gente. Eu e a Ju, a gente tem muito presente que a marca,
que a conexão nossa com as pessoas e com a marca, no momento que termine o vinho, ela lembre da gente, que essa marca continue. E aí nós desenvolvemos, esse projeto demorou 6 meses de desenvolvimento, que é o marcador de taças, né? Então, em cada uma das garrafas dos nossos vinhos, é tudo manual, tá? Essa etapa, Régia, tá bem trabalhosa. Em cada uma das garrafas vai o marcador, são 6 cores diferentes. Quando você compra uma caixa de um dos vinhos, vão as 6 cores dentro da caixa. Então, a gente também toma esse cuidado para que tenha um de cada cor. E ele vira, então, esse marcador de taças. Em tempo de pandemia, é bem bacana, aí para a gente não misturar as taças um pouco. Incentiva o cara a comprar 6, né? Pelo menos. Né? Isso aí. O cara consegue marcar as taças. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Mas nós somos queridos, porque a gente poderia ter colocado, assim, numa caixa várias cores e não todas. A gente colocou exatamente uma cor de cada para a caixa ficar completinha. Então, o pessoal tem às vezes adquirido a caixa toda para ter a coleção também. Mas a gente fez isso com muito carinho, assim, realmente para fazer com que a nossa marca seja lembrada posterior ao consumo, né? E aí fizemos a coleção, né, de 3. Foi o Pinot Noir, o Merlot Rosé, Merlot, a uva daqui, da Serra, né, com uma ótima adaptação, então a gente fez um rosé também, ficou fantástico, e o Sauvignon Blanc, que eu comentei antes. E o Sauvignon Blanc agora já sai a safra 2021, daqui um mês e pouco. Então, uma proposta que a gente tem ficado bem feliz, né, realmente a aceitação do produto. E, obviamente, aproveitando a safra do ano passado, a gente já verificou outros caldos, né? Então, já novidades aí nos próximos meses também, já com com intervenção em barrica de carvalho, né? Foi o Cabernet Franc e o Taná. No total, quantas garrafas vocês estão fazendo? Esse ano vão ser projetado, né, a comercialização de 300 mil garrafas. Olha isso. Beleza, hein? Não, e como a pessoa encontra, assim, de uma forma nacional, tem algum site que você pode dizer? É lógico que você vai falar de um comprador, não vai falar de outro, mas tem um jeito do cara achar no Brasil inteiro aí, comprando online ou alguma coisa? Ou em São Paulo, algum lugar, assim, uma coisa mais fácil? Tem sim, nós temos o nosso e-commerce, que é espumantesamitier.com.br, então, através do e-commerce, a gente consegue atender o Brasil inteiro, né? Então, só acessar lá no e-commerce, tem todos os produtos, tem alguns kits que a gente também elaborou, se as pessoas, né, querem conhecer, e a gente está presente em alguns pontos de venda interessantes aí em São Paulo, acho que uma referência é a Rede Oba, de supermercados, né? Que a gente está, e vários outros, né? Tem muitas lojas, né? Hoje a gente está em mais de 1.000 pontos de venda no Brasil, né? Grandes lojas especializadas em vinhos, alguns supermercados que se dedicam também ao vinho, né? São grandes parceiros nossos. E a gente buscou, né, Beto, nessa trajetória aí de eu estou em 25 anos já de mundo do vinho, a gente conhece bastante gente, e teve, logicamente, o apoio de muita gente para poder, né, que acreditou, né, na nossa proposta de vinificação, nossa proposta de vinhos, e, enfim, a gente vem crescendo, a gente também é bem pés no chão no nosso projeto, a gente vinificou o primeiro ano em torno de 60 mil garrafas, depois foi para 130 mil garrafas, né, no ano passado a gente comercializou em torno de 130 mil garrafas, já, claro, vinificou um pouco mais, porque tem produtos que a gente só vai vender esse ano, e no ano que vem, já vinificamos no ano passado, esse produto que vai para 2022, né? Então, pensando na frente, né? E quem compra as uvas? Vocês saem procurando os parceiros ou vocês já definiram ad eternum aí os parceiros? Dentro do nosso parceiro, ele já tem, né, fornecedores, e a gente vai trabalhando em conjunto com a vinícola, né, com a São João, nesse sentido, para selecionar as uvas e buscando, às vezes, algumas outras alternativas. Né? 300 mil garrafas não é mole, não, hein? É coisa... E você pensa... Não dá para tomar tudo isso. O primeiro ano a gente vinificou 1.000 garrafas do Nature, né? Isso que nós comentamos antes. E daí eu falei, bom, Andréia, se der tudo errado, a gente toma, né? Chama os amigos e tal, e dá um jeito. Né? Agora já não dá mais, a gente realmente... As coisas estão tomando forma, e tanto que a gente, né, o ano passado, pandemia, a gente também decidiu fazer o investimento,
e iniciamos, né, comprando um terreno no Vale dos Vinhedos, e agora, acho que agora em abril, a gente já começa a construção da nossa própria vinícola. Então, sempre, né, passinho a passinho, devagar, bem planejado, a gente vai buscando esse crescimento. Fala, Beto, você ia dar uma intervenção, hein? Uma parte ela já falou sobre a vinícola e tudo mais, mas eu penso que se você olha mais lá para frente, em exportação, isso, aquilo, eu te conheci, por exemplo, a Jussiane trabalhava na Valduga, que é uma grande empresa e tudo mais, e que exporta, assim como os grandes brasileiros aí exportam. Vocês pensam nisso também, ou já acontece? Como é que é isso? Bom, isso vou responder, porque eu fiz durante 8 anos o trabalho do Wines of Brasil. Foi aí que nos conhecemos, de certa maneira. Foi aí que a gente se conheceu. Então, eu fui uma das responsáveis em levar o vinho brasileiro para o mundo, né? Justamente aí, nessa época fundamental de abertura de mercado. Então, a gente tem... Minha formação é comércio exterior, a Ju também estudou nessa área. Então, a gente... pensa o mercado internacional com muita seriedade, né? Então, nós não exportamos, a gente tinha o planejamento de irmos aprovar no ano passado, que acabou não acontecendo, iríamos esse ano, que também não aconteceu, então nós acabamos postergando aí os nossos planos de exportação, a gente espera que em 2022 a gente consiga dar esses primeiros passos, né? Porque a abertura do mercado internacional tem que ser feita de uma forma muito séria e consistente, né? Então, visitando o mercado, prospectando clientes, ajudando a introduzir e desenvolver o mercado lá fora. E a gente tinha muito trabalho ainda a ser feito no mercado brasileiro. Então, nós priorizamos aumentar o portfólio e desenvolver mais pontos de venda no Brasil no primeiro momento. É muito interessante, muito gostoso a gente ver uma história de sucesso assim. E você provar os vinhos e ver que são legais. Parabéns aí para as duas. Bacana. A gente vai também poder, agora no próximo ano, a obra acontecendo e finalizando também, trabalhar um outro aspecto que é o enoturismo, né? Que até então a gente não estava podendo, né, focar muito nisso. O enoturismo, a nossa empresa vai estar no Vale dos Vinhedos, né, uma região onde recebe muito turista, e a gente acredita muito, né, que a cultura do vinho ela é impulsionada também pelas experiências do enoturismo, né? As pessoas virem, conhecerem a nossa estrutura, provar os nossos produtos, depois voltar para as suas cidades e continuar consumindo. Então, a gente vai ter um ano, a gente já sabe que vai ter esse ano um ano de muito, muito trabalho, mas que o ano que vem, com o enoturismo, vai intensificar ainda mais. Aí, em paralelo, vem exportação, vem outros projetos de outras produções, a gente está com 1000 projetos na mão, né? E trabalhando fortemente para dar volta para tudo isso. Bom, gente, nós estamos chegando aqui já na prorrogação do nosso bate-bola e tal, então vamos partir aqui para o encerramento. Eu gostaria de dizer assim, que eu acho que uma coisa importante que eu vejo em vocês é que, além da qualidade aqui dos produtos que eu tive a oportunidade de pegar hoje, eu acho que tem uma coisa muito legal aí no trabalho de vocês, que é essa coisa dessa preocupação com o marketing. Eu vejo muito no mundo do vinho essa preocupação muito técnica, de dizer, olha, passou por fermentação malolática, não sei quantos meses de barrica, tanto de álcool, não sei o quê. E eu acho que tem uma questão para atração do consumidor muito grande, que é os detalhezinhos de marketing. Isso pode trazer muito consumidor, pode trazer muita gente para apreciar uma bebida em função desses detalhes de marketing, que eu vejo que vocês estão trabalhando muitíssimo bem nisso, né? Então, é uma coisa que eu acho bem, bem legal. E acho extremamente positivo e acho que mais gente devia perseguir esse caminho, não ficar tanto naquela coisa técnica da produção em si. Olha, eu tenho produto, meu produto é o melhor e tal, mas trabalhar os outros atributos. Eu acho isso muito legal. E o consumidor gosta disso, o consumidor aprecia essas coisas, porque nem todo mundo é chato, nem todo mundo é engenheiro que nem eu, nem todo mundo é anarquista que nem o Breno e tal. Tem as variações do negócio, né? Então, eu acho isso muito legal. Breno, intervenção final aí, bate-bola final, sem aquele discurso de 1h30 para a gente poder encerrar o programa. Vou fazer só de meia hora, então, tá bom? Tá. Primeira coisa, vocês me desculpem, mas eu fico um pouco emocionado com essa conversa toda, porque vocês não sabem
o tipo de coisa que nós passamos em termos de brigas e acertos e dificuldades, eu e André. Quer dizer, vocês não têm ideia. Vocês não vão ter jamais ideia. Porque foi uma coisa que estava difícil de pôr de pé. E nós dois tínhamos a responsabilidade de tentar conseguir pôr de pé. Então, é uma emoção encontrar você tão bem, André. Quer dizer, é importante para mim, entende? E é uma coisa super pessoal. E a palavra que me vem na mente é acolhimento, tá? Qualquer coisa que vocês precisarem de mim, que eu possa ajudar em alguma medida, podem contar, eu vou fazer com todo prazer. E como se eu estivesse pagando alguma coisa, como se fosse uma dívida, tá? Então, é super, super emocionado o que eu estou dizendo. Por causa do vinho também. Eu bebi bastante. Nem você não terminou, pô? Já... que é isso? Meia hora? Já foi. Já passou 1h30 aí, já. A segunda coisa é a seguinte. Então, rápido, a segunda e última. Eu acho assim, além de serem duas mulheres super preparadas dentro do mercado, onde a competência é evidente sobre todos os aspectos, esse processo de melhoria da qualidade do vinho em geral nasce de processos individuais, como esse. Entende? É um processo onde a quantidade vai gerando qualidade. Certo? E nós temos aqui um caso típico, onde, de repente, aparece gente se aproveitando de um espaço que existe de mercado e de produção, onde o vinho brasileiro pode se mostrar como uma alternativa para tantos outros. Digo isso em relação ao mercado internacional, como vocês estavam comentando na última passagem, mas principalmente para o mercado nacional, que tanto preconceito costuma preservar. É muito preconceito demais, quer dizer, por que não, numa determinada faixa de preço, também não considerar o vinho brasileiro? Gente que está comprando vinhos entre 70 e 100 reais, entre 70 e 120, entre 70 e 150, por que não? Por que não? A qualidade desses vinhos, eu ultimamente andei experimentando vários neozelandeses Pinot Noir. Francamente, vinhos de $80. Eles não são nem 1 centímetro acima desses, se não estão abaixo. Então, é preciso fazer um discurso para parar com essa besteira de achar que nós fazemos um produto menor. E aqui estão duas provas claras, que nós somos capazes, competentes para fazer produtos maiores. É isso. Eu diria até que eu já provei aí vinho de R$500 nacional, até acima, que vale muito o preço e concorre muito com outras faixas internacionais. Tem de todas as faixas de preço. Eu acho que o produto brasileiro não deve a nenhum. Beto, bate-bola final. A gente provou até na confraria que nós temos aí, a gente provou vinhos brasileiros de altíssimo nível que, obviamente, quando você conversa, mas custa R$400 esse vinho. Custa, mas você coloca junto com outros R$400 de outros países e eles são do mesmo nível ou até melhores, né? Mas isso é uma questão dos países que foram colonizados, né? Isso aí é uma questão de colônia. Esse complexo de vira-lata que o Nelson Rodrigues falou é a colônia. A colônia é assim. A gente tem que, cada um de nós, mostrar que o produto é bom. A iniciativa do Breno lá no Wine, para mim, é a mais importante que deveria ser feita e deveria ser feita todo ano, que foi o que o Steven Spurrier fez com o julgamento de Paris. E isso é o que deveria ser feito, pegar grandes vinhos brasileiros e colocar junto com grandes vinhos do mundo inteiro. Eu não sei por que uma fruta pode ser
é 1 milhão de vezes melhor do que a outra fruta. Eu não entendo preços como o Petrúcio, o vizinho dele está no mesmo lugar, o cara toma o mesmo cuidado. Eu entendo, sim, é marketing, né? Mas eu não entendo na qualidade. A qualidade é equivalente, se você coloca as cegas é equivalente, guias franceses que têm as cegas são equivalentes, e o vinho brasileiro é equivalente aos melhores vinhos do mundo, sim, e cada um que brigar por isso, a gente tem que estar junto. Que é o nosso vinho e que a gente tem que mostrar para todo mundo que a gente sabe fazer vinho também. Luciane e Andréia, eu só explicando um pouco, enquanto vocês estavam falando, eu consultei aqui os sites e peguei em vários lugares do Brasil aí o Pinot Noir com preços variando entre R$60 e R$80, são diversos sites, é só colocar aí na internet, você acha diversas opções, ele está sendo encontrado em vários lugares. Luciane e Andréia, não aquele discurso de 1h30 do Breno, vamos finalizar. Somos bem objetivas. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Bom estar aí falando de vinho com vocês e contando um pouquinho da nossa história, revendo os amigos, né, Breno? Então, eu falo que o mundo do vinho a gente constrói com as pessoas e junto com elas a gente também está conseguindo mostrar e contar um pouquinho do nosso projeto. Então, espero que a gente se encontre pessoalmente em breve, assim que a pandemia permitir, né? E já convidamos aí de antemão, aí esperamos que em um ano e pouquinho, a gente já tenha o nosso espaço aí para receber vocês. Muito bem. Bom, amitié é amizade em francês, né? Então, a gente quer brindar, eu acho, esse encontro que está tão agradável, poderíamos ficar horas aqui conversando. E obrigada pela oportunidade, pelas lindas palavras, né, que vocês colocaram e certamente nos impulsionam a melhorar cada dia. Tá? Só vamos para cima, só para melhor. Saúde! Muito obrigado a todos e assim, com esse brinde, a gente encerra mais um programa novinho. Até o próximo.